Bem-vindo ao canal escatológico. O texto, fora do seu contexto, se torna pretexto. O Novo Testamento foi escrito em hebraico? Alguns aí afirmam isso, que o Novo Testamento teria sido escrito em hebraico. Mas este é mais um dos absurdos que se tem propalado por aí. Dizem que todo o Novo Testamento foi escrito em hebraico. Então há essa concepção, há essa ideia que tem se espalhado aí principalmente pela internet, não é? E as pessoas falam isso sem nenhuma evidência e sem nenhuma prova material. Nenhuma evidência, até hoje, é mostrada capaz de apoiar tal teoria. Mas este argumento é muito importante para aqueles que advogam essa ideia. Pois se o Novo Testamento foi escrito em hebraico, o nome de Jesus, então, deveria ser escrito no Novo Testamento como Yeshua, e não Jesus. Porque, caso contrário, isso anularia o peso da argumentação daqueles que defendem que nós, cristãos, nós estamos errados por citar o nome do Salvador como Jesus Cristo. Bom, eu tenho uns amigos, que moram em muita parte, todas as partes do mundo aí, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Japão. Quando algum deles me manda um e-mail, então eles falam assim, o pessoal aqui do Japão, viu? Os japoneses, os australianos, etc, etc. Então, quando nós enviamos, quando você envia um e-mail para essas pessoas, aí quando eu vou responder, eu não preciso me referir eu não preciso, na resposta, dizer os brasileiros fizeram isso, os cariocas, os brasilienses, os paulistas, os candangos, os capixabas, porque eu estou falando de acontecimento, de eventos que ocorreram na minha própria nação. Eu estou respondendo a eles, eles sabem que eu sou brasileiro. Eles sabem que eu estou no Brasil, ou então que eu estou nos Estados Unidos, etc e tal. Então você se refere, fala assim, se eu estiver nos Estados Unidos, os americanos aqui falaram o seguinte, cara. Se eu estiver lá, na Inglaterra, os ingleses fizeram isso aqui, eles pensam desse jeito. Agora, quando eu estou no Brasil, eu falo, rapaz, o pessoal fez uma coisa muito engraçada. Ou eles disseram algo muito engraçado, muito interessante. Eles sabem que eu estou me referindo aos brasileiros. Então existe uma simples razão para tudo isso. É que eu estou escrevendo a outra pessoa da minha própria nação, um brasileiro. Então ele não precisa das referências, daquelas referências com relação à nacionalidade, pois ele conhece muito bem a sua pátria. Por outro lado, os acontecimentos que as pessoas que estão lá fora relatam, esses meus amigos,
Eles relatam coisas falando de um povo diferente do nosso, com costumes e línguas diferenciadas. Então se faz necessário o uso de tais expressões. Bom, mas aonde queremos chegar com tudo isso? Bom, esse mesmo exemplo que relatei, você pode encontrar no Evangelho de João. Lucas e João usam mais de 80 vezes a expressão os judeus. Isto prova que nós estamos lendo um livro não judaico, certo? Então o Evangelho de João e o Evangelho de Lucas, com certeza, não foram escritos em hebraico. Mas foi escrito para pessoas de outra nacionalidade. Então, alguns exemplos, você pode ver alguns exemplos e você mesmo tirar a sua conclusão. Em João 1,19 está escrito: e este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Esta é a primeira referência feita por João aos judeus em seu evangelho. Então, logo, João introduz essa referência em sua narrativa, ele os denomina de os judeus. Ele os identifica como de uma nação diferente daquela para a qual ele está escrevendo. De outro modo, por que então ele iria dar esta explicação? João escreveu seu evangelho para não-judeus de nacionalidade grega. Vamos considerar outro exemplo. Em João 12:9 está escrito: e grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali. Então podemos ver que para seus leitores, ele faz uma referência. Ele diz: grande número dos judeus. Seria desnecessário João mencionar esta explicação se seus leitores fossem judeus? Pensa aí. Ele usou este recurso para dizer às pessoas para as quais ele estava escrevendo que os judeus eram uma nação diferente. No episódio de Jesus e a mulher samaritana, João nos mostra alguns exemplos de como a língua é utilizada para fazer distinções entre povos. Então, lá em João 4,9 está escrito: disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Vejam que João dá aqui uma explicação, né? Mas por que ela perguntou isso para Jesus? Os destinatários do evangelho certamente não entendiam isso. Então foi obrigado, né? Foi obrigado João fazer esta observação. Porque qualquer judeu saberia muito bem da rixa que existia entre judeus e samaritanos. Portanto, seria desnecessário João escrever desta maneira para um judeu, explicando por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Isto é para nós, para os gentios. Então, digamos que você está lá, andando lá no deserto, encontra o livro de João. Você nunca ouviu falar nisso. Aí você pega e vai ler. Aí você lê, aí começa os judeus, né? Aí chega lá em João capítulo 4, aí você vê Jesus conversando com a samaritana. Aí você entende a explicação, né? Entendeu? É mais ou menos isso, né? João, então, ele introduz no final da sua narrativa uma explicação de que os judeus não se davam com os samaritanos. Isto seria necessário, né? Porque
os seus leitores originais eram pessoas que não eram judeus. Então, por usar o termo judeus, vejam só, João atesta claramente a distinção entre as pessoas judias e não judias. Lucas é outro exemplo de como o Novo Testamento foi escrito em grego. Lucas era um médico de nome Gentio. Ele mesmo era um gentio. Seu nome é uma forma abreviada de Lúcius. É um nome grego. Seu evangelho foi escrito também para um gentio grego, Teófilo, que significa amigo de Deus. Lucas foi companheiro de Paulo e viajou muito com o apóstolo em terras gregas. Você pode confirmar isso lendo Colossenses, capítulo 4, versículo 10 a 14. Ele era grego por nascimento e, consequentemente, falava a língua grega. Era um grego escrevendo para outro grego. É óbvio que este evangelho só poderia estar originalmente na língua grega e não hebraica. Entenderam? Então há muita forçação de barra nessa concepção, né, de que o Novo Testamento foi escrito em hebraico, porque as evidências do contexto dos próprios livros levam à conclusão diferenciada. Tanto o livro de Atos como o Evangelho de Lucas seguem as características do estilo de cartas usadas pelos escritores gregos. Se este livro, o livro de Lucas, foi escrito em hebraico, é muito estranho que ele possua traços e estilos de uma escrita grega. Existem algumas explicações nos escritos lucanos que não deixam margem nenhuma para a contestação de que tal evangelho foi escrito em grego, para um grego. Então, é impossível contestar essa verdade, que o evangelho foi escrito em grego para um destinatário grego, assim como o livro de Atos, que eles eram 2 volumes, né? Um volume só, né? Reunido, e quando colocaram, né? Separaram para colocar primeiro os evangelhos, né, no único volume e Atos à parte. Mas antes andavam juntos. É só você ler a introdução do livro de Lucas e a introdução do livro de Atos. E você vai perceber que há uma junção entre eles. Bom, como eu dizia, existem algumas explicações nos escritos de Lucas que não deixam margem para contestar que tal evangelho foi escrito em grego para um grego. A primeira, Lucas 22:1. Aproximava-se a festa dos pães ázimos, que se chama a Páscoa. Ora, se Teófilo fosse um judeu, Lucas não teria de gastar explicações com coisas basilares do judaísmo. Qualquer judeu, desde sua tenra infância, sabe muito bem que a festa dos pães ázimos é a Páscoa. Mas ele precisou explicar isso a Teófilo, pois ele não era judeu, mas sim grego. A outra explicação se encontra em Lucas 23:50. Vejam só. Então, um homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bom e justo. Ora, Lucas não precisaria dizer para um judeu
que Arimateia era uma cidade judaica, uma cidade dos judeus. Isso não faz nenhum sentido. Mas como o gentio não conhece estas coisas, foi necessário dar esta explicação. No decorrer do seu evangelho, Lucas mostra que Teófilo não era de fato judeu. Os judeus daquela época falavam o aramaico, mas Lucas precisou explicar e traduzir duas palavras simples, que qualquer judeu poderia saber perfeitamente. Em Atos 4,36 está escrito: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação. Barnabé é um nome aramaico. Esta era a língua falada por Jesus e os apóstolos na Judéia, né? Na terra de Israel, e pela maioria dos judeus daquela região. Mas Lucas viu uma necessidade de traduzir para o grego o nome aramaico do discípulo. Outro exemplo temos em Atos 9,36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Lucas novamente socorre seu amigo grego ao traduzir uma simples palavra aramaica para o grego. Tabita, traduzido para o grego, é Dorcas, que significa gazela. Ora, tradução só é possível quando duas línguas estão envolvidas. Uma palavra não pode ser traduzida dentro da língua que ela mesma faz parte. Uma palavra dentro de seu próprio idioma pode ser no máximo explicada e não traduzida. Mas Lucas usou o termo traduzir para explicar o nome da menina em grego. Estão pegando aí o fio da meada, né? Existem várias palavras e frases hebraicas e aramaicas traduzidas pelos autores do Novo Testamento, que torna, portanto, injustificável a defesa de um original hebraico para o Novo Testamento. Muitos adeptos da teoria de que o nome de Jesus, né, deveria ser dito pelos próprios cristãos como Yehoshua, eles afirmam que Mateus foi escrito em hebraico. Todavia, é a mesma coisa, viu, pessoal? Existem certas marcas em Mateus, características, assim como em João e Lucas, características de um original grego e não hebraico ou aramaico. Por exemplo, Mateus faz uma citação profética de Isaías sobre a Virgem e a aplica em Jesus, para Jesus. Está em Mateus 1,23, que diz assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel. Vejam só. Emanuel. É uma expressão hebraica, mas ele coloca lá. Ele coloca uma explicação. E ele diz que traduzido significa Deus conosco. Isto é o que Isaías havia dito centenas de anos antes de Jesus Cristo nascer. Mateus, ao aplicar esta profecia a Cristo, traduz a palavra hebraica Emanuel. Então, Mateus, ao aplicar esta profecia a Cristo, traduz a palavra hebraica Emanuel. Se Mateus estivesse escrevendo em hebraico para pessoas que compreendiam o hebraico, certamente ele jamais iria traduzir uma palavra de sua própria língua
para pessoas que estavam familiarizadas com ela. Vejam só, uma das razões que eu acredito que Deus permitiu ao povo judeu rejeitar o seu Messias é o seguinte: se naquela época os judeus tivessem reconhecido Jesus como seu Messias, o que iria acontecer? Os gentios não teriam vez. Os gentios não iriam conhecer a salvação em Cristo, porque eles iriam monopolizar Cristo. Porque vejam só, até a chegada de Cristo, a salvação para os gentios ocorria de modo que eles deveriam se unir ao povo judeu. Eles deveriam se unir ao povo judeu. A salvação era centrípeta, de fora para dentro. Aqueles que se agregavam à nação de Israel, estes eram salvos. Estes eram contados com o povo de Deus. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Raabe, e com tantos outros gentios que tiveram contato com o povo de Israel. Mas após a vinda do Messias, a salvação se tornou centrífuga, de dentro para fora, do centro para fora. Vocês podem ver isto em Atos. Em Atos está escrito, que eles começaram desde Jerusalém e eles foram até as nações gentias, começando de Jerusalém, foram pregar o evangelho. E a perseguição à igreja serviu para isso também. Deus permitiu para que eles fossem para as outras nações pregar o evangelho. Tudo tem um propósito, pessoal. Então a própria Bíblia diz que, está escrito em Romanos, você pode ler o livro inteiro e você vai encontrar lá um texto que fala sobre isso. Que Deus permitiu a Israel rejeitar o Messias para que os gentios fossem abençoados com a salvação. Bom, então nós vemos aqui, que se Mateus estivesse escrevendo em hebraico para pessoas que compreendiam o idioma, ele não precisaria ter traduzido a expressão Emanuel. Isso significa, mais uma vez, que estamos falando de originais gregos. E isso fica mais evidente quando sabemos que Isaías, ao escrever essa profecia em seu livro, ele a escreveu para leitores de fala hebraica. Isaías 7,14. Isaías, não dá nenhuma tradução para o nome Emanuel, pois seus leitores judeus sabiam o que significava tal palavra na sua língua natal. É desnecessário fazer qualquer explicação quanto a isso, portanto. Mas por que será que Mateus precisou traduzir essa palavra? Pense aí, bem. Pense aí. Pense bem. Pense aí e pense bem. Simplesmente porque seus leitores não eram judeus. E nem Mateus escreveu em hebraico, mas em grego. No Evangelho de Marcos, temos outros exemplos de palavras traduzidas. Leia Marcos 5,41. E tomando a mão da menina, lhe disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Marcos traduziu esta frase aos seus leitores, porque nenhum deles conhecia o aramaico, mas somente o grego no qual foi escrito seu evangelho. Outro exemplo de uma frase aramaica, traduzida por Marcos
Marcos sentiu necessidade de traduzir aos seus leitores foi o lamento de Jesus Cristo na cruz. E à hora nona, bradou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava falando em aramaico e Marcos desejava que seus leitores soubessem o significado daquelas palavras em grego. Então, resolveu traduzi-las. Isto mostra que Marcos também escreveu seu evangelho em grego. Algo interessante ainda é saber que Jesus usou o nome, vejam só, algo interessante ainda é saber que Jesus usou o nome Eloi e não Iá ou Yahvé. Outro exemplo nós temos na palavra Rabi e Raboni. Rabi e Raboni. Voltando-se, Jesus, e vendo que o seguiam, lhes perguntou, que buscais? Disseram eles, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde pousas? João 1,38. E João 20,16 diz, disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Rabi é uma palavra hebraica, enquanto Rabone é aramaico. Ambas querem dizer a mesma coisa. Isto prova que os leitores de João não entendiam nenhum dos dois idiomas. João precisou traduzir ambas para o grego, a fim de torná-las compreensíveis aos seus leitores gregos. Desculpe, caiu aqui. Quanto à palavra Messias, João utilizou a palavra Messias 2 vezes em seu evangelho. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e lhe disse, havemos achado Messias, que traduzido quer dizer Cristo, João 1,41. Replicou-lhe a mulher, eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. A palavra Messias, com certeza, fazia parte da vida dos judeus. A esperança messiânica estava no auge quando Jesus nasceu. Portanto, seria inconcebível um judeu não saber o significado desta palavra. Entretanto, João precisou traduzi-la para o grego, pois os gregos não estavam familiarizados com expressões judaicas. Ao contrário de João, Daniel usou a palavra Messias 2 vezes em seu livro, mas não precisou dar explicação alguma. Simplesmente porque os leitores de Daniel sabiam o hebraico e aramaico no qual foi escrito seu livro. Daniel escrevia para judeus em hebraico e João para gregos em idioma grego. Os leitores de João não sabiam que a palavra hebraica Messias significava ungido, mas a palavra ungido em grego era Cristo. Então foi fácil para João fazer a tradução para uma melhor compreensão de seus leitores. O sobrenome que Jesus deu a Simão é mais uma tradução que encontramos no 1º capítulo de João. E o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Cefas é uma palavra aramaica muito conhecida para um judeu, mas João precisou traduzi-la como Petros, que em grego significa pedra. Pilatos, quando ouviu isto, mais uma tradução, viu, pessoal? Pilatos, quando ouviu isto, trouxe Jesus para fora e se sentou no tribunal, no lugar chamado Pavimento,
e em hebraico Gábata. Saiu para o lugar chamado Caveiro. Perdão, o calor aqui está muito intenso. Até que trava a língua da gente. Saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Nestas duas frases, João primeiro dá o significado delas em grego e depois mostra a seus leitores como os judeus chamam estes lugares em hebraico. Se os leitores de João fossem hebreus, seria até ridículo João tentar explicar o significado destes lugares para eles. Mas o caso é que João escreveu em grego para leitores de nacionalidade grega. A Céldama. Lucas também lança mão do mesmo artifício quando escreve ao seu amigo grego Teófilo. E tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Céldama, isto é, campo de sangue. Lucas distingue as pessoas de Jerusalém por chamar os judeus de eles, na própria língua deles. Em seguida, dá o significado aramaico do campo de sangue, isto é, a Céldama. Até aqui nós temos visto que todos os 5 primeiros livros que compõem o Novo Testamento foram escritos em grego. Os destinatários destes livros não entendiam hebraico, por isso muitos nomes próprios da língua hebraica ou aramaica precisou ser traduzido para o grego. Também a distinção entre os povos do qual se fala, judeus, e para o qual o escritor estava escrevendo, gregos, também é clara. As evidências cumulativas provam sem sombra de dúvida que esses livros foram escritos em grego e não hebraico ou aramaico. Para não ficar cansativo, continuaremos esse tema em um próximo vídeo. Mas tenho a certeza de que o Novo Testamento foi escrito em grego. Os originais são escritos e foram escritos em grego. E mostraremos a mais evidência disso no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe a cada um que assiste aos vídeos do nosso canal. Fica a dica.